bênção, porque em uma frase só nós temos a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É apostólica porque ela foi proferida pelo apóstolo Paulo em suas últimas palavras à igreja de Corinto. Eu já vi pastor começando essa bênção dizendo que o grande amor de Deus. Eu já vi pastor começando essa bênção pela comunhão e pela consolação do Espírito Santo. E está errado, pregador. Não está. Aqui cabe uma regra matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Ou seja, 1 mais 2 é 3. Se eu inverter, 2 mais 1 é 3 também. O resultado não altera, porque os fatores foram alterados. Aqui também cabe essa regra. Pode começar com a graça, com o amor de Deus, com a comunhão do Espírito. O resultado é um só. Você vai embora abençoado para a tua casa em nome de Jesus. Mas Paulo, ele começa pela graça, porque Paulo foi extremamente impactado pela graça de Cristo. Paulo, um fariseu da tribo de Benjamim, membro de um conselho chamado Sinédrio, 70 homens que julgavam as causas civis e religiosas em Israel. Paulo jamais poderia admitir que Jesus fosse o Filho de Deus. Paulo não acreditava, assim como alguns judeus esperam até hoje o Messias prometido, um rei que vai chegar com pompa e circunstância, um rei que vai sair de uma família real, e de fato Jesus veio pela sua genealogia dessa família. Mas Paulo não queria acreditar que o Messias fosse criado. Olha o tanto que Deus é detalhista, na casa de um Zé e de uma Maria. Interessante que Jesus não foi criado na casa de um Charles e de uma Diana, na casa de um Trump. É casa de Zé, é casa de Maria, mas ali estava o Rei Todo-Poderoso, ali estava Jesus de Nazaré. Paulo não queria acreditar que aquele homem criado numa carpintaria fosse Deus. Então ele entendeu que Jesus era uma farsa, e quem seguia Jesus eram hereges, pessoas que estavam indo contra a lei. E Paulo perseguia crente, Paulo maltratava crente. A Bíblia vai dizer que ele consentiu na morte do primeiro diácono. Estevão estava sendo apedrejado, e Paulo assistiu tudo. Inclusive ele assistiu Estevão olhando para o céu, pedindo para que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando, e dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai. Aquilo impactou Paulo, mas não foi suficiente para Paulo deixar o seu judaísmo e passar a servir a Cristo. Então ele se apresenta ao sumo sacerdote, e ele pede cartas, autorizações ao sumo sacerdote, porque ele ficou sabendo que em Damasco tinha um pessoal se reunindo para adorar Jesus, os chamados cristãos. E ele falou: me dá carta, porque eu vou em Damasco e eu vou prender crente, eu vou bater em crente, e eu vou trazer crente amarrado até Jerusalém. Aqui em Jerusalém nós vamos julgá-los, nós vamos condená-los e nós vamos apedrejá-los, como nós matamos Estevão. Então o sumo sacerdote assina uma carta. Paulo vem com alguns soldados do templo e está indo para Damasco para prender cristãos. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho uma luz brilhou, e de dentro da luz uma voz saiu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele já está caído no chão, e todo humilde já pergunta: mas quem és tu, Senhor? Já mudou o tratamento, e a voz vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não sou filho do Zé, não sou filho da Maria, sou filho do Deus Todo-Poderoso. Morri, mas ressuscitei ao terceiro dia. Naquele momento Paulo pensa: perdi. Ele vai arrancar minha cabeça, olho por olho, dente por dente. Eu estava perseguindo a pessoa errada, mas o Deus de toda graça, na pessoa de Cristo, falou: levanta, Paulo, entra na cidade, eu tenho um plano na tua vida. Essa mesma voz já tinha falado com um crente chamado Ananias naquela cidade: Ananias, você vai até a rua chamada direita,
Lá tem um homem cego chamado Saulo. Você vai orar por ele para que ele possa recuperar a sua visão. Ananias protesta, como tem crente que protesta quando Jesus quer fazer uma obra em quem a gente julga como improvável. E Ananias fala: não, Paulo bate em crente, Paulo maltrata a igreja, Paulo persegue cristão, o Senhor está enganado. Aí Jesus vai dizer: Ananias, eu não me engano, para mim Paulo é um vaso escolhido e eu vou usar ele na minha obra. Eu começo te dizendo, se teve jeito para um Paulo que perseguia cristão, se teve jeito para um Paulo que matava crente, tem jeito para o teu filho, tem jeito para o teu esposo, tem jeito para os teus pais, tem jeito para a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo é impactado pela graça. Em determinado momento, 2 Coríntios 12, Paulo afligido com espinho na sua carne, ele vai orar a Jesus dizendo: retira de mim esse espinho, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Ele vai dizer que orou 3 vezes. Então Jesus se manifesta a ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente na tua fraqueza. Aí Paulo vai dizer: pelo que me gloriarei nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, porque eu agora entendi que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Levante a tua mão. Eu não vim de Goiânia dizer que hoje Deus tira o espinho. Eu não vim de Goiânia dizer que hoje Deus abre a porta. Eu não vim de Goiânia, não estou autorizado a dizer que hoje a cura chega. Mas eu estou autorizado para te dizer que se Ele não tirar o espinho, Ele vai aumentar a graça na tua vida, Ele vai aumentar o poder na tua vida, de forma que quando você estiver fraco, aí é que você estará forte. Aleluia. O espinho é na carne. Ninguém está vendo, mas tem algo que faz Paulo chorar. Ninguém sabe, mas tem algo que faz Paulo orar na madrugada. Você está sentado do lado de alguém aí agora, que tem um espinho na carne, você não sabe. Pessoas que estão aqui sorriem para você, te dão Pai do Senhor, oram por você, intercedem por você. Mas no secreto, quando estão eles e Deus, eles estão orando dizendo: tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha vida. E essa é a beleza de ser crente. Cada um aqui tem uma prova, cada um aqui tem uma dificuldade, cada um aqui tem um espinho, mas nós nos reunimos em comunhão para dizer: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Houve um duelo entre a lei e a graça. E a lei trouxe uma mulher pega no ato de adultério. E a lei chega diante da graça dizendo: pegamos essa mulher no flagra, no ato de adultério. E a nossa lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? A Bíblia diz que nesse momento a graça se curvou e começou a escrever na areia. Aleluia. Por que Jesus fez isso? Tem teólogo até hoje brigando, discutindo para entender o que Jesus escreveu. Mas fato é que quando a mulher chegou cheia de vergonha, pega no ato de adultério, todo mundo começou a olhar para ela: adúltera, pecadora, tem que morrer. Mas quando Jesus se curvou, todo mundo tirou os olhos da mulher e começou a olhar para Jesus. E é isso que Ele fez na tua vida. É isso que Ele fez na minha vida. Porque eu estou pregando aqui hoje, fui anunciado como pastor, mas muita gente há anos atrás, na minha adolescência, olhava para mim e dizia: pecador, bêbado, alcoólatra. Hoje quando olha para mim, vê o que Jesus escreveu na minha história, vê o que Jesus escreveu na minha vida. A graça abre a boca e diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Pode atirar.
E João, que é detalhista, vai dizer: começando pelos mais velhos, começaram a soltar as pedras. Aleluia. Naquele dia o mais velho entendeu que foi jovem um dia, que talvez já também cometeu um pecado e recebeu misericórdia e perdão. Jogou a pedra e foi embora para casa caladinho. E aqui eu não estou falando de cabelo branco não, aqui eu estou falando de tempo de fé. Quanta gente poderia estar aqui, mas recebeu na testa a pedrada de um mais velho, dizendo: esse aí volta para a igreja todo ano, mas não consegue firmar. Esse aí não consegue ser crente, esse aí não vai para o céu. Se teve jeito para você, tem jeito para qualquer um. Tem jeito para qualquer um. Quer ser juiz? Pega um ônibus, vai para Rio Verde, faz 5 anos de direito, depois vai prestar concurso, aí vai julgar no fórum, porque aqui dentro quem julga é a palavra de Deus, e Deus é um Deus de toda graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. Se tem um assunto que eu tenho dificuldade na Bíblia, é esse: a graça. No início da minha fé eu tinha muita dificuldade com Apocalipse. Aí passei a estudar, pesquisar. Estou ministrando na igreja que eu congrego desde maio, toda terça-feira, Apocalipse, capítulo por capítulo. É um livro fácil de se entender. Muita gente fala é muito misterioso. Só que o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse, significa revelação. Como que é misterioso? A minha maior dificuldade não é com os mistérios de Apocalipse, mas é com a graça. Eu tenho dificuldade nesse assunto, muita dificuldade. E olha que eu saí de Goiás, fui para Minas fazer um seminário teológico para poder entender a graça. Que eu cheguei no meu pai, que é pastor, falei: pai, me explica a graça, eu não estou entendendo. Meu pai disse: eu também não entendo, meu filho. Falei: como assim, pai? O senhor tem quantos anos de crente? Meu pai falou: eu nasci crente, já nasci com a mão para cima, eu aceito. Já nasci chorando, eu sou quebrantado. Então eu também não consigo te explicar, Daniel. Fui fazer teologia, no terceiro período entrou um professor lá, pastor Rodrigo, e falou: olha, a partir da semana que vem eu vou dar 4 aulas para vocês, toda quarta-feira. Cada aula tem 3 horas, só falando sobre a graça. Ele é professor de soteriologia, a doutrina da salvação. Eu levantei a mão, que eu sentava no fundo, e falei: pastor Rodrigo, eu tenho dificuldade com esse negócio de graça. Ele falou: o que é que você não entende, Daniel? Falei: nada. Falei: fica tranquilo, na primeira aula você vai entender. Liguei para o meu pai, falei: pai, acabaram os nossos problemas. Chegou um professor aqui que vai dar aula sobre graça. São 4 aulas de 3 horas, 12 horas. Vai ter apostila, pai. Eu vou entender a graça e vou te ensinar. Meu pai falou: meu filho, duvido, você não vai entender. Falei: vou, pai, fica tranquilo. Meu pai falou: então quero ver. Primeira aula, o professor deu a apostila, mais de 100 páginas. Começou a explicar sobre a graça no Antigo Testamento. Por que que Deus não matou Adão e não fez outro homem à sua imagem, à sua semelhança? Por que que Deus não matou Caim, que tinha matado o seu irmão Abel? Ele terminou aquela aula, falou: todo mundo entendeu? Eu levantei a mão lá atrás, falou: Daniel, alguma dúvida? Eu falei: todas. Foi entender alguma coisa? Eu falei: nada. Falei: fica tranquilo, semana que vem você vai entender. Tem mais 3 aulas. Chegou a segunda aula e ele começou a falar da graça na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Que aula tremenda. Terminou a aula e perguntou para mim: entendeu, Daniel? Eu levantei a mão e falei: não, entendi não. Falou: não é possível. Mas tem mais 2 aulas, Daniel. Terceira aula, ele falou da graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Apresentou Jesus no Antigo Testamento. Ele deu uma aula todinha em Isaías 53. Que aula profunda teologicamente. Aí ele não teve coragem de perguntar na frente de todo mundo. Eu sentava perto da porta, ele passou do meu lado e perguntou: hoje você entendeu, né? Eu olhei para ele e falei assim: não. Diante de Deus, ele olhou para mim e falou: então é porque você é burro. Eu olhei para ele e falei assim: capaz. Liguei para o meu pai, falei: pai, já foram 3 aulas sobre a graça, só falta uma. Eu já li a apostila e só está piorando, eu não estou entendendo. Meu pai olhou para mim, no telefone, e falou para mim: Daniel, é por isso que a assembleiano canta: ó, porque Jesus me ama.
Eu não posso te explicar. Não tem explicação, Daniel. Chegou a semana da última aula, eu jejuei no dia. Eu fui tomar água só 6 da tarde. E a minha oração era: ô Jesus, usa o pastor Rodrigo hoje, usa o professor, eu quero entender a tua graça, só isso. Fui para a aula. Parece que o pastor jejuou também, irmão. Que não pediu para abrir a Bíblia, não ligou o data show. Ele mandou simplesmente a sala ficar em pé, fez uma oração e começou, foi pregar. E ele falou sobre a cruz de Cristo, preciosa graça. E ele falando sobre tudo que Jesus passou na cruz. E ele começou a ser tomado pelo Espírito Santo. Esqueceu que estava em sala de aula. Começou a falar em línguas estranhas enquanto ministrava. Veio alunos da outra sala para a janela da minha sala ver o que estava acontecendo. E começaram a glorificar a Deus quando ouviam a palavra. Eu olhei para o lado, tinha alunos chorando. E eu falei: vou chorar também. E comecei a chorar. E o pastor Rodrigo começou a chorar, dizendo que Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia para buscar a sua igreja. E ele chorando no final da aula, olhou para mim e disse: Daniel, você entendeu? E eu chorando olhei para ele e falei: não. Ele falou: Daniel Dantas, fique em pé, explica para mim então o que você não entendeu na graça. Eu falei: pastor Rodrigo, eu não consigo entender Caim matar Abel e ser marcado por Deus para não morrer. Eu não consigo entender Abraão negar que Sara é sua esposa e ser chamado pai da fé. Eu não consigo entender Raabe, uma prostituta, entra na genealogia de um Jesus que é santo. Eu não consigo entender. Eu não entendo Davi mandar matar um homem depois de adulterar e ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu não entendo Sansão deitar a cabeça no colo de uma prostituta e ser chamado herói da fé. Eu não entendo Pedro negar Jesus 3 vezes, abrir a boca para pregar e 3.000 almas se converterem. Eu não consigo entender um homem roubar a vida inteira e na hora da morte dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhar e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não entendo a graça. Levante a tua mão e adore. Lembra da onde ele te tirou. Lembra da onde você saiu. Lembra. Aleluia. Estou pregando pra gente aqui que alguém no passado disse: vai morrer no álcool, vai morrer na droga, vai morrer na prostituição. Olha você aqui dizendo: sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo continua dizendo: o grande amor de Deus. Que amor é esse? O preço exigido para o resgate foi sangue. E sangue carmesim, sangue puro e inocente. O pai propõe ao filho e o filho diz: eu vou descer, eu vou pagar, eu vou conquistar a noiva. Mas eu não vou sozinho, eu vou com o Espírito Santo. Chega o momento de Jesus pagar o preço. Ele vai derramar o seu sangue na cruz. Mas Lucas vai dizer que ainda antes disso, no Getsemane, tamanha era a pressão sobre Jesus, que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Ele transpirava sangue e na sua oração ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba.
Lucas vai dizer que nesse momento o pai, vendo o sofrimento do filho, envia um anjo. E Lucas diz que o anjo consolava Jesus com palavras. E eu penso que naquele momento as palavras podem ser essas: vai valer a pena, Jesus. Vai até o fim. Você está conquistando uma noiva fiel. Eles também serão perseguidos. O Império Romano colocarão a noiva em arenas. Leões virão sobre os teus filhos, mas eles vão morrer adorando o teu nome. Virão momentos que alguém vai se levantar para queimar os teus filhos na fogueira, mas eles não negarão a sua fé. Chegará momento que alguém vai dizer: vamos acabar com a noiva, vamos usar um vírus, vamos colocar eles em casa, não vamos deixar eles comparecer na igreja. Assina o decreto, fecha a porta, mas a noiva foi para a rua cantar, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Então Jesus se levanta dizendo: todavia seja feita a tua vontade. Prenderam Jesus no jardim, levaram até a casa de Caifás, e a Bíblia diz que naquele momento vendaram os olhos de Jesus. E um soldado romano começou a bater no rosto de Jesus, dizendo: tu não é profeta? Então profetiza quem está te batendo. E Jesus calado, porque Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E você querendo parar de vir à igreja porque alguém não te deu paz do Senhor, porque alguém pisou no teu pé. Jesus calado, suportando tudo por você. Aquele tapa era para o seu rosto. Julgado e condenado, açoitaram Jesus com um chicote chamado azorrague, que na sua ponta vai pedaço de osso e pedaço de chumbo. Quando o soldado batia nas costas de Jesus, quando ele puxava, vinha pedaço da carne do cordeiro. E aquele chicote era para as minhas costas, para as suas costas. Jesus caminha agora pelas ruas de Jerusalém com uma cruz nos ombros. O mundo está contemplando essa cena. Jesus chega no Calvário, é crucificado. Quem sabe algum curioso que não está entendendo nada, vê alguém chorando e pergunta: por que tu está chorando tanto? E alguém responde: está vendo o homem da cruz do meio? Eu era cego, eu não enxergava. Ele passou em Jericó, eu gritei o nome dele, ele me devolveu a visão. Ei homem, por que tu choras tanto? Está vendo o homem da cruz do meio? Estou vendo. 38 anos eu fiquei paralítico. Ele chegou perto de mim no tanque chamado Betesda e perguntou: queres ficar são? E naquele dia eu fui curado. Mulher, por que tu choras tanto? Está vendo o homem da cruz do meio? Eu sangrava muito, eu estava morrendo. Eu toquei na roupa dele e eu fui curada. Homem, por que tu choras? Está vendo o homem da cruz do meio? Sim, estou vendo. Eu sou amigo dele. Eu adoeci, ele não me curou. Eu morri, ele não foi no meu velório. Mas 4 dias depois, ele chegou em Betânia e disse: Lázaro, vem para fora. E eu ressuscitei. Você também tem uma história com o homem da cruz do meio. Você também tem uma história. Jesus puxa fôlego, e naquele momento, levantando a cabeça, ele vê que o seu pai está de costas, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fez essa oração para que você nunca precisasse fazer. Ele diz: Pai, mesmo vendo Deus de costas, ele está crucificado, mas ele ora dizendo: Pai, eu estou sofrendo, mas o Senhor não deixa de ser meu Pai. Porque tem muita gente que quando está sofrendo fala: Deus me esqueceu. Será que Deus não se lembra de mim? Jesus está crucificado e está dizendo: Pai,
Tu és meu pai. Eu sei que é um processo. Eu vou vencer. Tu és meu pai. Ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz: tetelestai, está consumado. Ele usa uma expressão do direito romano. Tetelestai é um alvará de soltura, um documento que comprova quem devia não deve mais. De forma, se alguém está na feira e chega a polícia romana e pede: me dá aí o seu tetelestai, a pessoa mostra e fala: já devi, não devo mais nada, a dívida foi paga. Jesus olha e diz: tetelestai. Se o Daniel devia, não deve mais. Se o Gilmar devia, não deve mais. Se você devia, não deve mais. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está perdoado, perdoado, perdoado. O pai está de costas quando ele ouve essa oração. Mas agora o pai ouve quando uma grande porta se abre no céu. Vai se cumprir o salmo que Davi cantou, de número 24. Anjos se colocam de um lado, outros anjos se colocam de outro. O filho está voltando para casa. E de repente o pai ouve, quando os anjos começam a cantar: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É Jesus, é Jesus, é Jesus, o Rei da Glória. Levante a tua mão e adore a Deus por um minuto. Eu me emociono quando alguém fala de cura, quando alguém fala de bênção. Mas a Assembleia de Deus tem uma diferença, um privilégio de ainda se emocionar ao cantar: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem, aleluia. Canta com a tua alma, assembleiano. Só quem ama essa mensagem. Uma mensagem leva. Até quando? Até quando? Levante a tua mão. Está chegando o dia da troca. Está chegando o dia da troca. Carrega a tua cruz. Está chegando o dia de trocá-la por uma coroa de glória. Está chegando. Jesus rende o seu espírito na cruz. Só teclado. Mas Paulo vai dizer: se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. O Império Romano matou quase 100.000 pessoas crucificadas. Jesus, o dia que morreu, outros 2 homens também foram crucificados. A cruz é importante, mas a diferença está no túmulo. Porque cruz milhares de homens carregaram, mas túmulo como o dele não tem.
é só igual, só eles, só o dele. Com todo respeito, sabe por que eu não sou espírita? Porque o espírita vai em Uberaba, chega lá, tem um túmulo com uma placa: aqui está Chico Xavier, fundador do espiritismo no Brasil. O espírita rico pega o avião, vai lá na França, chega lá, quebra a cara, porque tem um túmulo com uma placa: aqui está Allan Kardec, pai do espiritismo. Eu não consigo ser budista, porque em Suzinara, na Índia, tem um túmulo com uma placa: aqui está Siddhartha Gautama, pai do budismo. Eu não consigo ser muçulmano, porque em Meca, na Arábia Saudita, tem um túmulo com a placa: aqui está Maomé, pai do islamismo. Mas eu sou crente. Eu estou juntando dinheiro para ir lá em Jerusalém, porque em Jerusalém também tem um túmulo, também tem a placa, mas a placa está escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. Levante a tua mão e adore. E se Jesus não está em um túmulo em Jerusalém, aonde foi parar Jesus? Foi ele quem disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Levante a tua mão e sinta ele aí agora. Seja curado aí agora. Enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Seja tocada aí agora. Seja tocado aí agora. Jesus está aqui. Você pode sentir. Só quem é crente pode cantar. Porque Ele vive, posso crer. O amanhã está na mão dele. Todo medo cai por terra hoje. Só quem sabe. Está na mão de quem? Fica tranquilo, a sua vida está na mão de Jesus. Seu problema está na mão de Jesus. No tempo dele as coisas vão acontecer. Fica tranquilo, fica tranquila. Paulo encerra dizendo, e eu também encerro, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Essa palavra que vem do latim, que é companis, significa comer pão junto. É o que o Espírito Santo quer com você. A gente canta, né? Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Como se Jesus fosse sem teto. Ele comprou a casa. A casa é dele. A gente não deixa para ele. Ele é dono, ele é proprietário, ele é Senhor. Agora é interessante também que nós também cantamos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Se você for na minha casa em Goiânia, tem um tapete na porta do apartamento, e o tapete está escrito bem-vindo. Se você for lá a primeira vez, eu vou pegar na sua mão e vou dizer: você é bem-vindo aqui. Todo mundo que me visita, eu falo isso: você é bem-vindo na minha casa. Mas para minha esposa, eu não falo. Por quê? Porque ela não visita, ela mora, ela habita. E é isso que o Espírito Santo quer com você. Ele não quer que você sinta a presença, que você meça a presença por sensações. Arrepiei, estou sentindo Ele.
na tua casa Ele também está. Quando você dobra o teu joelho na cabeceira da tua cama, que te faltam palavras para orar, você só chora, e talvez racionalmente você pensa, não adiantou nada porque eu só chorei. É nesse momento que Ele está agindo, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está gemendo e Ele está intercedendo, dizendo: Pai, ela não consegue orar hoje, ela só chora, mas ela está pedindo a salvação do filho dela. Pai, Ele está pedindo a cura para a enfermidade. E alguém pensa, o Espírito Santo é só para crente forte, do manto. Só que Ele é chamado Paracleto, Auxiliador. É aquele que se manifesta na nossa fraqueza. Quem é forte não precisa de ajuda. O Espírito Santo é para você que não está conseguindo orar. É para você que está faltando palavras para falar com o Pai. Está dizendo: como eu estou fraca, como eu estou fraco. É para você que é dependente dEle. Porque se deixar, a gente bate no peito e fala: eu resolvo, eu faço, eu sei. Quando a pessoa é dependente, ela fala: eu não sei, eu não posso, eu não faço. Vou chorar na presença dEle. Fui ser missionário em Itatira, no Ceará, em 2012. Fiquei 38 dias no sertão do Ceará, servindo uma pequena congregação da Assembleia de Deus. Um dia o pastor me ligou e disse: Daniel, vamos visitar a irmã Francisca. Ela acabou de me ligar, era 11 horas da noite, porque ela está com muita dor na perna, ela tem trombose por causa da diabetes. Amanhã ela vai amputar a perna, mas ela não está aguentando de dor. Falei: vamos, pastor. Cheguei na casa da irmã, o pastor já estava lá orando com ela. Ela mordia um pano de prato, não queria fazer barulho, e a lágrima descia no canto do olho dela. Ela estava com a perna em cima de uma cadeira, enrolada com um pano de prato também, porque ela dizia que a dor estava andando no corpo dela. Aquela mulher gemia com muita dor. O pastor orando, de repente o pastor me deu o óleo da unção e falou: missionário, unja a perna da irmã Francisca. Eu tinha acabado de terminar o seminário teológico, e pensa em alguém que precisa vigiar, é teólogo recém-formado, porque acha que sabe mais que Deus. Eu peguei o óleo, comecei a ungir a perna da irmã, e comecei a orar, uma oração bonita, mas vazia. Eu orava: ó soberano das galáxias, Deus onipotente das alturas, Pai das luzes, orando aí que a mulher gemia de dor mesmo. Aí eu comecei a pregar para Deus: está escrito na tua palavra, e comecei a citar versículo, e a mulher chorando de dor. De repente se abriu uma porta, e saiu do quarto uma criança de 12 anos. Eu achei que a irmã estava sozinha, mas não estava. Quando eu vi, eu assustei, porque a menina de nome Isabela tem uma doença chamada hidrocefalia, que faz com que a água do corpo vá parar na cabeça, com um dreno do lado esquerdo da cabeça, o cabelo do lado esquerdo raspado, cega de um olho, a cabeça grande, puxando a perna, porque mancava, perdeu o movimento da perna esquerda. Depois a avó me contou a história, a Isabela, neta da irmã Francisca. Quando a mãe deu à luz, a criança já doente, a mãe rejeitou e falou: se a senhora quiser, a senhora cria esse monstro. Numa consulta de rotina, o médico deixou escapar na frente da Isabela: olha, vó, a gente já fez de tudo com a Isabela, já fizemos a cirurgia, mas não está tendo resultado. A Isabela vai viver no máximo até os 15 anos. A Isabela tinha 7 quando ouviu isso. Então ela chegou na avó depois da consulta e perguntou: vovó, o que o médico quis dizer? Que eu vou viver no máximo até os 15 anos. Então a única resposta que a irmã Francisca encontrou foi dizer: Isabela, minha filha, ele quis dizer que você vai encontrar
com Jesus de Nazaré. Então a Isabela, com 7 anos, com hidrocefalia, já cega de um olho, levantou a cabeça e sorriu para a avó, e disse: vovó, eu vou encontrar Jesus. Se eu vou encontrar com Ele, me ensina a falar com Ele igual a senhora fala. Me ensina a orar, vovó, igual a senhora ora. E a avó ensinou a Isabela a orar. E com 7 anos, a Isabela foi batizada com o Espírito Santo na cabeceira da sua cama. A Isabela veio arrastando, segurando o travesseiro. Nem cumprimentou o pastor, nem olhou na minha cara. Chegou perto da avó e disse: vovó, vem dormir com a Bebela, vovó, vem dormir. A avó tirou o lenço da boca e disse: Isabela, minha filha, o pastor e o missionário estão orando por mim, porque a perna da vovó está doendo demais. Mas amanhã esse problema acaba, porque eu vou tirar a perna, Isabela. Vou andar de muleta, mas não vou sentir dor mais. A Isabela, quando ouviu isso, se aproximou ainda mais da avó, olhou para ela e disse: mas Jesus cura, não cura, vovó? A senhora me ensinou que Jesus cura. A senhora me disse que quando estiver doendo a minha cabeça, que eu posso falar com Ele, que Ele tira a dor. E eu já falei com Ele para tirar a minha dor de cabeça, e Ele tirou. Então Ele pode tirar a dor da perna da vovó Francisca. Então a Isabela largou o travesseiro e começou a fazer um carinho na perna da avó. Levantou a cabeça, e ela não orou ao Pai das luzes como eu orei. Ela não pediu o óleo da unção como eu usei. Ela disse: Jesus, tira a dor da perna da vovó agora. Se isso não for autoridade, eu não sei o que é autoridade. Tira a dor da perna, porque a vovó quer dormir com a Bebela, Jesus. Ela fez essa oração, pegou o travesseiro e voltou para o quarto. 5 minutos depois, a irmã Francisca começou a gritar naquela sala. Ela gritava, mas não falava o que era. O pastor perguntou: minha irmã, quer que eu vá atrás de uma ambulância? Mas ela disse: não precisa. Deus ouviu a oração da Isabela. Deixa a tua mão para cima. Quando foi no outro dia, a irmã Francisca fez uma ressonância antes da cirurgia. O médico voltou assustado e disse: dona Francisca, eu não sei o que está acontecendo. A tua perna está nova. Você está curada, curada, curada. Isabela não morreu com 15 anos, já tem 20 para a glória de Deus. Isso é comunhão com o Espírito Santo. O que precisa para você voltar, molhar lenço na igreja outra vez? O que precisa para Deus ouvir o som da tua língua estranha outra vez? Essa máscara é para impedir o que está fora entrar para dentro, mas ela não pode impedir o que está dentro sair para fora. Com gel na mão, com máscara no rosto, seja renovado aí agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com essa irmã, que mesmo em meio à luta está aqui bendizendo ao nome do Senhor. Seja com esse jovem que quer ser cheio da presença de Deus. Seja com esse homem que não nega a sua fé e continua adorando em meio à prova, em nome de Jesus.
Jeremias faz uma oração e eu encerro. Jeremias, quando vê o templo no chão, que ele contempla sacerdotes e levitas mortos com a invasão de Judá, Jeremias começa a chorar. Chora tanto que Deus fala: Jeremias, você chora demais, vou te dar 5 capítulos só para você chorar. Lamentações de Jeremias. Jeremias, quando vê tudo no chão, sente saudade do templo de pé, sente saudade do sacerdote ministrando, da glória de Deus enchendo o templo, dos levitas cantando os hinos, os salmos de Davi. Então Jeremias, chorando, diz: renova os nossos dias como antigamente. O que Jeremias está dizendo? Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez um dia. Porque Jeremias foi tomado de saudade. Muita gente, infelizmente, na igreja é tomado de saudosismo. Saudosista é aquele que olha para trás, compara e fala: essa geração não tem jeito. No meu tempo Deus curava, no meu tempo Deus batizava, no meu tempo Deus renovava, agora já era. Esse é o saudosista, um crítico, um cínico, um indiferente. Mas tem gente que, em vez de saudosismo, sente saudade. E quem sente saudade, olha para a foto de alguém, pega o telefone e liga: fulano, bateu saudade, quero te ver, vou te visitar. Quem sente saudade tem esperança de reencontro, de viver algo outra vez. E tem crente cheio de saudade. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Em algumas situações eu preciso admitir que eu tenho saudade. Assim como tem gente me ouvindo aqui que também tem saudade. Saudade de quando via crianças falando em línguas estranhas na igreja. Saudade de quando alguém se levantava falando em línguas de um lado e outro se levantava do outro para poder interpretar. Saudade dos cânticos espirituais em línguas estranhas. Saudade das reuniões de oração que duravam a noite inteira, onde Jesus curava, revelava, batizava, transformava. Saudade quando alguém se levantava com autoridade e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que a minha geração vai matar a saudade. Vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Se coloque de pé. Irmã Shirley Carvalhais, ela canta um hino, e no seu hino ela diz: onde está aquele povo barulhento? E ela está se referindo ao arrebatamento da igreja. Acontece que em muitos lugares a gente percebe que o povo barulhento sumiu e Jesus ainda não voltou. É noite de renovo, porque alguém cantou já aqui: Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Aleluia. Eu quero orar por renovo essa noite, para que você volte a sentir o que talvez há muito tempo não sente. Eu quero orar por você que crê que um culto de domingo à noite Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Levante as suas mãos aonde você estiver. Não vou chamar ninguém para cantar aqui. Gostei da forma do pastor Rainer conduzir. Quero ouvir você orar, porque Jesus vai te tomar aí onde você está. E você que há muito tempo não é renovada, vai ser renovada aí agora. Você que há muito tempo não fala em línguas, vai falar em línguas aí agora. Você, quem sabe, enterrou o teu talento, enterrou o teu ministério, em nome de Jesus, desenterra hoje, porque Deus vai te usar.
Existe um selo sobre você, o selo do Espírito Santo. Você está selado, você é propriedade de Deus. E como prova disso, seja tocada aí agora onde você está. Ore aí agora, peça poder, peça renovo, peça graça, peça unção de Deus. Ore, 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 ore. Emenayo minayo su kenebido kondo. Du kende kenayo ro minayo su kenayarai. Seja renovado aí agora. Em meu nome falarão em novas línguas. Seja cheio aí agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aleluia. O novo teclado, faz um Lá menor teclado. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levante as suas mãos. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Quem quer? Pensa agora. Espírito, Jesus já está batizando. Desce. Vou dar o microfone para quem sabe cantar.